para a gente conversar sobre esse assunto, entender a dinâmica e a importância desse movimento de acadêmicos do continente americano, a gente vai conversar com o Fernando Neisser, que é advogado eleitoral e professor da FGV e também faz parte dessa articulação. Boa tarde, meu caro. Queria entender um pouco qual o objetivo deste documento divulgado hoje por esses acadêmicos, bastante influentes, não só em seus países, mas na área de pesquisa da ciência política, das relações internacionais, e como isso pode influenciar os tomadores de decisão, aqueles líderes de países e de organizações internacionais que podem pressionar a Venezuela ou o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela a dar mais transparência nesse processo. Boa tarde, Neisser. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, Débora. Um prazer estar aqui com vocês. Yuri, essa carta é muito importante. Eu acho que ela mostra que há um consenso internacional dentro da academia de que os dados que foram levantados, seja pelo projeto Alta Vista, seja por outros projetos que fizeram estimativas, projeções e apurações paralelas, são sólidos, são confiáveis. A metodologia desses dados é bastante firme e cientificamente correta e, portanto, a bola ela deixa de estar, nesse momento, com o próprio governo da Venezuela. Vai ficando cada vez mais claro que aquele resultado anunciado não é um resultado verdadeiro e que, portanto, é a hora de dar um passo adiante. Eu acho que um grupo de acadêmicos que reúne gente de todos os espectros ideológicos, gente do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, mostra que não se trata mais de um jogo de um lado contra o outro, mas que a democracia realmente está em risco na Venezuela e que é preciso agir. Em termos práticos, doutor, te agradecendo por essa entrevista, o quanto o posicionamento de pesquisadores, da comunidade internacional, da oposição, das ruas, podem, de fato, levar a um desfecho diferente do que está acontecendo até agora na Venezuela? A Venezuela, como qualquer país no mundo globalizado, não vive sozinha. A Venezuela precisa que uma série de países reconheça o governo eleito e realize transações comerciais, tenha relações diplomáticas. É muito importante um esforço como esse, feito por esse grupo de acadêmicos, de intelectuais, porque isso dá mais força para os governos que estão, com razão, hesitantes em reconhecer aquele resultado que foi anunciado pelo CNE, para que continuem firmes, exigindo dados concretos e avançando esse impasse na Venezuela que se torna cada dia mais violento. Neisser, deixa eu pegar por um aspecto, né, bem diretamente conectado com a sua área de atuação, porque esses pesquisadores e os acadêmicos que assinam o documento de hoje, mas já no projeto Alta Vista, conversei com o Dawson Figueiredo e lendo, né, o artigo dos demais pesquisadores do projeto, tem-se um termo técnico, mas que é muito claro para quem nos ouve: integridade eleitoral. É preciso que o sistema eleitoral seja íntegro para que ele consiga reproduzir de fato a vontade dos eleitores. Nesse aspecto, este projeto que foi feito hoje, né, que é neste momento, né, Alta Vista, relacionado à Venezuela, ele, de certa forma, ele cria um paradigma para que outros sistemas que tentem burlar ou tentem fraudar a vontade popular sejam questionados com base em evidência científica. De certa forma, é um pouco o que a gente viu na pandemia. A ciência sendo usada para defender os interesses coletivos da sociedade. É um pouco nessa linha que esses acadêmicos estão se posicionando agora? Exatamente, Yuri. Na verdade, o uso da ciência, especialmente da matemática, da estatística, como uma ferramenta para apurar a integridade eleitoral, a existência de fraudes eleitorais ou não, é algo que vem avançando muito no mundo. Há uma série de organizações internacionais que têm se especializado, há gente na academia, professoras e professores, que têm construído ferramentas para avaliar isso. É preciso a gente entender que os números eles podem ser auditados. A gente consegue saber se números são construídos, como a gente brinca, numa conta de chegada. Avisa-se quanto se quer ter de resultado e entrega-se uma suposta votação que faz chegar a esse resultado. Se esses números foram construídos assim de forma artificial, eles não são aleatórios, esses números não passam em testes estatísticos rigorosos. Essa é a contribuição que a estatística, que a matemática pode dar para que a gente possa efetivamente acabar com fraudes eleitorais, principalmente aquelas fraudes eleitorais que conseguem acontecer porque apoiadas por governos.
né? Nós, no mundo, precisamos avançar a democracia e a ciência agora já vem se mostrando que ela está a serviço desse trabalho de cultivo da democracia. Fernando Neisser, professor da FGV e advogado eleitoral, sempre nos ajuda a entender não só os meandros da legislação, mas também entender como a pesquisa acadêmica também é muito relevante na tomada das decisões políticas, não só aqui no Brasil, no mundo como um todo. Neisser, muito obrigado, uma boa tarde para você. Muito obrigado, Yuri. Obrigado, Débora. Boa tarde a todos e todas que nos assistem.